Eu gostaria de começar esse vídeo agradecendo a todas as pessoas que comentaram nos outros vídeos, que deixaram o joinha, que enviaram e-mail. Tem muita gente que manda e-mail para mim também, principalmente os vídeos do Hans Kelsen aí que acabaram tendo um número maior de visualizações. Não sei se foi por interesse ou se foi porque precisaram para a faculdade estudar um pouco mais do positivismo jurídico, mas em todo caso eu agradeço a todos aqueles. Saibam que eu li todos os comentários, acho que respondi todos os comentários, todas as dúvidas que me enviaram. Continuo também à disposição para responder qualquer eventual dúvida que surja aí sobre o assunto. E esse vídeo aqui será dedicado ao positivismo, mas não estritamente o positivismo jurídico, como eu abordei nos outros vídeos do Kelsen. Eu quero falar hoje um pouco sobre o positivismo, um pouco sobre Augusto Comte. A gente vai trabalhar o Comte e depois fazer a contraposição do pensamento kantiano com o pensamento de Nietzsche, filósofo alemão. Para te dar uma noção de data, nasceu em 1844, morreu em 1900, foi sem dúvida nenhuma uma das figuras mais brilhantes que já passaram pela face da Terra. Eu sou suspeito para falar, gosto muito da obra de Nietzsche. Ele é considerado um marco, um rompimento com o modernismo, com o tecnicismo, com aquela tentativa que o homem insistiu muito durante muito tempo para criar uma técnica para se sentir superior aos outros seres, para falar que, em um certo sentido, o ser humano é melhor do que o gato ou que o cachorro porque ele consegue pensar ou consegue se comunicar ou consegue fazer qualquer outra coisa que um cachorro não consiga ou que um caranguejo não consiga. Guarda o exemplo do caranguejo que eu vou chegar lá mais tarde. Então, em homenagem a Nietzsche, eu também não preparei muito bem um roteiro para esse vídeo. Se você está esperando aqui uma aula de positivismo para vestibular, entenda o positivismo em 5 minutos, em 10 minutos, esqueça isso, você está no vídeo errado. Tem 450 mil vídeos no YouTube tentando te explicar o que é o positivismo em 5 minutos, eu não estou aqui para fazer isso. Se estiver procurando isso, não é o seu lugar aqui. Eu estou aqui para comentar o positivismo e o pensamento de Nietzsche. E principalmente, talvez a questão chave desse vídeo aqui seja questionar se existe algum progresso na humanidade. Se o homem, por assim dizer, se o homem anda para frente, como tanto quis Augusto Comte. Vou dar um panorama geral. Eu acho que, como nota introdutória, eu gostaria de voltar para o século XVIII. Eu sempre volto muito, né? Mas é bom. Acredito que seja válido. Não vou ficar aqui entrando em detalhes de Revolução Francesa, Assembleia Nacional Constituinte, Convenção Jacobina, Convenção Girondina, período do terror, Danton, Robespierre, guilhotina, e nem passar por diretório ou coisa que valha. Vou só dar um panorama da Europa no século XVIII para a gente entender melhor o XIX, depois pegar esse positivismo do Comte e chegar na questão que eu quero chegar, que é o pensamento do Nietzsche, a crítica, a sátira, na verdade, que ele faz dos famosos 3 estados de Augusto Comte. O estado teológico, metafísico e positivo. Vamos lá. Século XVIII na França. É sabido já por grande parte das pessoas que estudaram alguma coisa ao longo da vida que a França viveu sob o regime monárquico durante muitos anos, desde a dinastia carolíngia, depois teve a dinastia capetiana, a dinastia Valois e a dinastia Bourbon. Terminou com Luís XVI,
mais especificamente no dia 21 de janeiro de 1793, quando ele foi guilhotinado na Place de la Concorde. Hoje você passa lá, vai passear no Jardim das Tulherias e passa lá na Praça da Concórdia, onde Luís XVI foi guilhotinado. 2 anos depois, o resto da família foi junto. Mais ou menos o que aconteceu no início do século XX com a família do czar na época da Revolução Russa. Mataram todo mundo. E na França não foi diferente. Aliás, veio antes. Essa revolução, uma busca por uma limitação do poder real, pelo que hoje chamam de Estado de Direito, que, convenhamos, é um pleonasmo. Tem até uma aula minha sobre a opinião do Kelsen sobre o termo Estado de Direito, mas vamos entender aqui Estado de Direito como um Estado onde governantes e governados estejam submetidos às mesmas leis, onde existam previsões legais sobre determinadas condutas. Exemplo, Código Penal: se você matar, em regra, terá pena, reclusão de 6 a 20 anos. Se você fizer determinada coisa, você terá tal pena. Isso está positivado. Em um certo sentido, o que eu estou querendo dizer é que o Código Penal é uma garantia do Estado de Direito. O Estado de Direito, ele implica essa garantia. E isso não surgiu do dia para a noite. Isso foi surgindo com o passar dos anos. A gente até está entrando aqui já um pouco em direitos humanos, que é outro assunto que eu gosto muito, mas eu não vou me aprofundar aqui, pelo menos nesse vídeo. E no século XVIII a população simplesmente não aguentou mais. Teve uma crise em 1783, 84. Uma crise climática. E o clima interfere nas plantações. E as plantações, quando não são muito boas, quando as colheitas não são muito proveitosas, as pessoas passam fome. E quando as pessoas passam fome, elas ficam um pouco irritadas. Principalmente quando você tem aproximadamente 97% da população passando fome e os outros 3% no bem bom. Bacana, sossegado, tranquilo. Luís XVI dando festa, querendo imitar Veneza no Palácio de Versalhes. É aquela maravilha. Enquanto isso, tem um livro do historiador, o Carlos Guilherme Mota, que até conta lá que os pastos, os terrenos, quando eram dos camponeses, ou seja, quando não pertenciam à nobreza, mesmo sendo dos camponeses, a nobreza tinha direito de passar pelos terrenos com os cavalos, destruir plantações. Tinha a questão também da cobrança de impostos. Passava o cara para cobrar imposto na tua casa, cobrava a porra do imposto e, meu amigo, você não sabia para onde estava indo aquele dinheiro, tua plantação não estava boa, você continuava passando fome e você via lá de repente passar uma charrete com 3 ou 4 bacanudos ali, os caras bem de vida, tal. Falava, bom, a população se rebelou no final do século XVIII. E mais especificamente no dia 14 de julho de 1789, a queda da Bastilha. Que eu brinco que a França tem 2 réveillons. Um é o 14 de julho e outro é o 31 de dezembro. Porque a festa lá em julho é bem grande. Para quem não gosta do 14 de julho, também pode comemorar o 20 de junho, que foi o juramento do jogo de Pella. Se você não conhece, dá uma pesquisada depois do Jeu de Paume, jogo de Pella. O juramento do jogo de Pella foi quando o rei fechou, quando ele encerrou a Assembleia Nacional Constituinte, e houve um juramento por parte dos integrantes dessa Assembleia de que eles continuariam com a Assembleia e desafiariam a partir dali o poder real. E, sob qualquer hipótese, dariam prosseguimento nessa luta pelos direitos individuais e assim por diante. E de fato conseguiram. Pouco antes disso, em maio, Luís XVI tinha até fez a convocação dos Estados Gerais, coisa que não acontecia desde 1614. Quer dizer, um evento
espetacular, um evento único, mas a convocação dos Estados Gerais não foi suficiente para conter a revolta do povo. O povo se rebelou, conseguiu derrubar a monarquia, trouxe primeiro a família real para o Palácio das Tulherias. Seria a mesma coisa que trazer a Dilma Rousseff para a Avenida Paulista, em São Paulo, e pegar ela, como teve aí recentemente nas manifestações. Imagina se o Congresso Nacional fosse na Avenida Paulista. Puta que... Bom, enfim, tiraram a corte de Versalhes, colocaram no Palácio das Tulherias, depois mataram as pessoas. O que interessa pra gente é que houve, nesse final do século XVIII, um período de extrema instabilidade política, social e econômica. E a Revolução Francesa ela tem um marco inicial, como eu disse, o 14 de julho de 1789. Ela também tem um marco final, que é o golpe do 18 Brumário de Napoleão Bonaparte, 10 anos depois, ou seja, em 1799. Aliás, dá para tirar um sarro disso, porque a Revolução Francesa, que tanto lutou por limitação de poder real, direitos individuais, garantias, não sei o que lá, ela termina com uma ditadura de um sujeito de 1,53 m de altura que lutava muito bem e, estrategicamente falando, principalmente na parte de guerra, era um verdadeiro gênio, um gênio militar. Napoleão Bonaparte, que terminou o marco, né, o marco do final da Revolução Francesa é a ascensão de Napoleão Bonaparte. Essa instabilidade toda, depois da Revolução Francesa e depois do governo de Napoleão Bonaparte, aí você entenda 1815, ano em que Napoleão morre, na ilha de Santa Helena. Curiosidade, brincadeiras aqui, até hoje não se sabe do que ele morreu, se foi envenenamento, se ele teve alguma doença de fato, o que aconteceu. Até hoje a morte de Napoleão Bonaparte continua sendo um mistério. Mas é o homem das ilhas. Nasceu em Córcega, foi exilado em Elba e morreu em Santa Helena em 1815. 1815, por sua vez, é no início do século XIX. E em virtude dessa instabilidade política ocorrida no final do século XVIII, na França começaram a pensar em como conter uma próxima revolução. Sabiam que mesmo depois do governo de Napoleão, as coisas não estavam lá muito bem. Até mesmo porque a monarquia voltou, a República Francesa, de fato, foi instaurada, permanece até hoje. Não é a que permanece até hoje, mas é a que deu continuidade. É em 1871, com a Comuna de Paris, que foi instaurada a Terceira República Francesa. Depois teve a Quarta e a Quinta, mas sempre seguindo República, 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 sem interrupções monárquicas, por assim dizer. Mas teve esse grande período. Em virtude dessa instabilidade no início do século XIX, muitos franceses começaram a se preocupar em como conter uma revolução, como conter uma revolta. Em outras palavras, como padronizar o povo, como criar padrões de comportamento, previsão de condutas, previsibilidade. Vamos educar, entre aspas, moralizar as crianças para que elas não saiam da linha. Depois, se tiver curiosidade, vai buscar estado de anomia em Durkheim, Emile Durkheim, que criticou um pouquinho do trabalho do Comte, mas também seguiu na mesma linha do positivismo. E dentro desse trabalho todo de padronização da sociedade, você tem um reflexo disso clássico, seria, por exemplo, o fato de que na França, na primeira metade do século XIX, o ensino passou a ser obrigatório para as crianças de 6 a 13 anos de idade, coisa que antes não existia. E ensino
não entendam ensinar aqui no sentido de abrir a cabeça e mostrar diversos pontos de vista para que as pessoas pensem mais, criem mais e fujam dos padrões. Muito pelo contrário, na época o grande objetivo não era abrir a cabeça das pessoas. Aliás, ainda hoje não é. O grande objetivo na época era padronizar, moralizar, educar no sentido de conter novas revoltas, evitar novos problemas, novas revoluções. Vamos buscar estabilidade. Como buscar estabilidade? Vamos, desde criança, vamos pegar a criancinha, colocar na escola, fazer a lavagem cerebral nela, falar isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim. E a criança vai crescendo com aquilo, crescendo, crescendo, crescendo. E vai acreditando que de fato é daquele jeito que as coisas funcionam e é daquele jeito que é os únicos que poderia ser mesmo e só poderia dar certo daquele jeito. Augusto Comte, por sua vez, no Catecismo Positivista, no discurso preliminar sobre positivismo, as obras dele, Comte acreditava no progresso da humanidade. Em outras palavras, Comte acreditava que o homem já tinha superado alguns estágios, e estágios entendam aqui hierárquicos, ou seja, estágios que se sobrepõem e que são melhores uns do que os outros. O primeiro estado que Comte propõe e fala, faz referência à antiguidade, à Idade Média, é o estado teológico, onde as grandes justificativas do homem eram dadas pela religião. A única fuga do homem era a religião. Choveu muito, foi o Deus da chuva. Fez muito sol, foi o Deus do sol. Fez o que? Foi o Deus do que. Atribuição de fenômenos naturais para um Deus, como se um Deus causasse aquilo. Com o tempo, a ciência foi evoluindo e descobrindo que determinados fenômenos não necessariamente eram causados por Deus, que eram simplesmente fenômenos climáticos. E não fazia mais sentido acreditar em tantos deuses e com o avanço, com o progresso, entre aspas, da ciência, esses determinados fenômenos estavam explicados cientificamente, quimicamente comprovados. Falava, olha, vai chover porque a nuvem condensa de tal forma, então assim, assado, tal, cai água. Eu não sei porque eu não entendo nada de química, por isso que a minha explicação foi um lixo. Mas, se você entende de químicas, você deve saber explicar melhor que eu. Faz um vídeo no YouTube, deve ter algum vídeo no YouTube explicando por que é que chove, como que chove. Eu não sei como é que é a formação da chuva, você vê que eu faltei as aulas de química na escola. Mas enfim. Passando desse primeiro estado teológico, Comte falava que o homem passaria para o estado metafísico. O estado metafísico, na visão de Comte, seria um estado superior ao teológico, por não ter tantas justificativas divinas para fenômenos naturais, para ocorrências da vida, para fenômenos cotidianos, mas também não seria o ideal ainda. Ainda não seria o ideal. Comte falava que o último estado seria o estado positivo. Frase clássica para te marcar. Estado positivo seria aquele onde o sacerdote e o militar seriam transformados no cientista e no industrial. Em outras palavras, a igreja e o exército não importariam mais. O que importaria seria a técnica, a produção e o progresso da humanidade. Então, retomando um pouco, estados de progresso da humanidade que Comte acreditava. Primeiro estado teológico, onde o homem ainda, sem nenhum avanço da ciência, justificava tudo por Deus ou por deuses. Segundo momento, estado
ter o estado metafísico. O estado metafísico, entenda, não que o estado metafísico seja pura e simplesmente acreditar, é um meio termo entre Deus e a ciência. É o momento do iluminismo. O estado metafísico, um expoente do estado metafísico de Augusto Comte. Leia o texto de Kant. Leia o texto O que é o Iluminismo, de Immanuel Kant. Leia o texto de Kant, O que é o Iluminismo. Que ele fala que o iluminismo é a saída do homem de sua minoridade intelectual. Percebe-se claramente nessa frase, quando Kant fala que o iluminismo é a saída do homem da minoridade intelectual, da qual ele próprio é culpado, ou seja, o homem possui uma condição de homem acima de outros seres e, portanto, ele deve ser capaz de superar e de melhorar, avançar e progredir. O homem é capaz disso. Opinião de Kant, não é opinião minha. Eu estou aqui expondo opiniões, estou conversando literalmente. Como eu disse, estou aqui fazendo um vídeo à la Nietzsche. Não fiz muito roteiro para esse vídeo, não. Esse texto do Kant fala bem, ele vai mais ou menos nessa linha de acreditar que o ser humano ele é superior aos outros homens e de acreditar também que o ser humano um dia vai justificar absolutamente tudo através da ciência, através do progresso da ciência, do tecnicismo. Tecnicismo também é um outro termo muito utilizado. E começa no século XIX, Comte acredita que eles estavam no estado metafísico. Você tinha também outro exemplo, Jean-Jacques Rousseau, na época do Iluminismo, um outro livro clássico de referência. Se você ainda não leu, não perca a oportunidade, leia este livro. Como não tem direito autoral, é baratinho, você compra, é Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens. Rousseau também eleva o homem a um patamar superior, acima dos outros seres, da mesma forma que Kant propõe no texto que é o Iluminismo. Rousseau também vem com essa ideia. Em 1751, até um pouco antes, Diderot e D'Alembert fizeram a primeira enciclopédia no grande intento de catalogar e generalizar. Generaliza tudo. Enciclopédia é uma desgraça, conceito em geral é uma desgraça, mas em todo caso foi uma tentativa de aumentar o conhecimento, de provar que o homem é superior, de provar que o homem consegue, de provar que o homem consegue progredir, avançar e assim por diante, tá? E no século XIX, como eu estava dizendo, nesse momento que Comte acreditava que já havia passado o estado teológico, já no estado metafísico, com um lado justnaturalista da história, com Rousseau, Kant como expoente, aí você pensa no imperativo categórico de Kant, ou no discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens de Rousseau, para ter expoente de justnaturalismo, ou em Locke, Hobbes. E é interessante porque houve uma preocupação muito grande na França em, eu não sei se esse termo está correto, mas seria patologizar, seria patos, definir o que é o doente e o que não é doente, ou seja, o que é normal e o que não é normal. E no século XIX, cada vez mais, o homem tenta, em virtude desse suposto progresso, padronizar. Começa uma fixação com essa coisa da padronização. Vamos padronizar tudo para não ter surpresa. Quer um desdobramento disso? Se você for até Paris, você vai a Paris hoje e vai passear na Champs-Élysées. Essa avenida,
ela foi projetada do jeito que a gente conhece hoje, tá? Do jeito que a gente conhece hoje. A avenida em si existe há muito mais tempo, mas do jeito que a gente conhece hoje, a largura que ela tem hoje, ela foi projetada por um sujeitinho que foi prefeito de Paris no governo de Napoleão III. Para você que está anotando, Napoleão III governou de 1852 até 1870. E o prefeito de Paris, na época, chamava-se Barão de Haussmann. Haussmann com H. Barão de Haussmann. E Haussmann, nessa onda de padronizar, conter revoluções, conter revoltas, evitar problemas em geral para os governantes, também precisava criar uma cidade que pudesse colaborar para conter uma revolução. E a largura da Champs-Élysées foi pensada de acordo com o contingente do exército na época. Em outras palavras, se todas as pessoas em Paris, especificamente em Paris, se todo o povo saísse às ruas na Champs-Élysées brigando e falando, não sei, uma eventual crise de fome, uma rebelião, por qualquer motivo que fosse, o exército naquela largura e das ruas, a maneira como foram projetadas, o exército conseguiria conter a revolução de uma forma muito mais fácil. Então percebe-se que o desdobramento é interessantíssimo. E se você quer mais do que quer ir um pouco além, para você ver como isso até hoje tem reflexos na nossa sociedade em pleno século XXI. Nós estamos em 2015. Comte achava que o homem tinha que saber um pouco de tudo. Tinha que conhecer as matérias de uma forma geral. Essa história do ensino na França, quando começou o ensino na França, que tinha que estudar dos 6 aos 13 anos de idade, Comte também pensou que a ciência precisaria ser estudada de uma forma separada, por assim dizer. Então é por isso que hoje você sabe, por isso que você estuda, se você está na escola e está me assistindo, você sabe, você estuda física, química, biologia, matemática, ciências, artes e assim por diante, tudo de uma forma separada. Porra, eu estudei física no colegial, eu nunca gostei de física, sempre achei um porre, sempre achei um saco, mas eu tive que estudar física. E depois, estudando ciências humanas, eu fui entender por que eu tive que estudar física no colegial. Eu tive que estudar física no colegial porque Auguste Comte influenciou o pensamento francês no século XIX, que por sua vez influenciou o pensamento no Brasil no final do século XIX, que teve um desdobramento aqui no início do XX e que está até hoje essa porra. Então até hoje você chega na escola e o indivíduo tem que ficar lá estudando física, estudando química, estudando matemática, estudando... Não é o que você gosta, você estuda aquilo que acham que é melhor para você e assim por diante. Mas Comte achava que o progresso iria desse jeito, que desse jeito que o homem iria caminhar para frente, caminhar para frente. Progresso, lembre-se sempre de técnica e progresso, técnica e progresso. É uma encheção de saco isso, acreditar que o homem sempre vai, só por estudar mais matemática, mais física, mais química ou mais biologia, ele vai ser superior aos outros animais e assim ele será endeusado por si mesmo. Será endeusado por si mesmo. É um pseudo-narcisismo, é beiro ridículo ao meu ver. Mas em todo caso, dando prosseguimento. Nesse estado metafísico, portanto, em sala de aula, falando ainda de escola, as carteiras em sala de aula, você senta até hoje, agora está começando a mudar um pouco, mas durante anos, durante muitos anos, todas as escolas adotavam o mesmo padrão de fileiras. Aquelas malditas carteiras todas enfileiradas. E se você que está me assistindo estudou na época da ditadura militar, você sabe muito bem que quando você entrava em sala de aula e quando o professor abria a porta, você fazia o quê? Imediatamente.
Você se levantava e só sentava-se novamente quando o professor sentava. Quando ele se sentasse, você poderia sentar. Tudo isso não era uma questão só de respeito. Evidente, existe uma questão, por exemplo, um código de etiqueta. Ah, eu estou numa mesa com 10 pessoas, uma senhora se levanta, você se levanta também. Em um certo sentido, uma questão de educação, de etiqueta e assim por diante. Mas no caso da época da ditadura militar, não falando bem ou mal da ditadura militar, pelo amor de Deus, não estou entrando nesse ponto aqui. Mas estou dizendo o seguinte, o fato de você ter que se levantar e ter que sentar e ter que ficar com a carteira organizada daquele jeito, a tantos centímetros uma da outra, elas tinham que estar organizadas de tal maneira, tudo isso é reflexo do pensamento positivista do século XIX. A sociedade que a gente vive hoje é um reflexo. A sociedade que a gente vive hoje no Brasil, pelo menos, é um reflexo direto, é um desdobramento, chega a ser irritante o que permaneceu desse pensamento. Algumas salas de aula hoje já estão mudando, já não é mais aquela coisa de ficar com carteira assim, assim, assado. Se você quiser se aprofundar um pouco mais até nesse assunto, eu recomendo a leitura de um livro que é um verdadeiro clássico da filosofia francesa, que é o Vigiar e Punir, o Surveiller et Punir, do Michel Foucault. E o Foucault tem um trecho do livro, eu até tô com o livro, eu tinha separado o livro aqui, eu separo as coisas, só que eu perco todas as coisas que eu separo. É outro do Foucault. Eu não vou achar o livro agora. Ah, achei. É um pedaço do livro do Foucault que ele fala numa espécie. O problema é que o problema da história aqui é que eu não marquei, mas eu vou ver se eu acho aqui rapidinho. Se eu não achar também, não tem problema. Ele fala da ideia do Jeremy Bentham, né? Do famoso panoptismo, mas ele também fala, no Vigiar e Punir, ele também fala das salas de aula. E ele fala de uma rigidez, deixa eu ver aqui, o controle da atividade, página 144. Só um segundo, eu peço um pouco de paciência para ver se eu acho, porque esse trecho é interessantíssimo. Olha só. Aqui, ó. Eu não achei o trecho que eu queria exatamente, mas olha que interessante isso aqui. Isso aqui tá 522, você vê. Tá ok, nós estamos no século XIX, tá? Nós estamos na escola no século XIX. A última pancada do relógio, um aluno baterá o sino e, ao primeiro toque, todos os alunos se porão de joelhos, com os braços cruzados e os olhos baixos. Terminada a oração, o professor dará um sinal para os alunos se levantarem, um segundo para saudarem Cristo e o terceiro para se sentarem. Padronização continua em todos os lugares. Outro trecho. Todas as pessoas chegando ao seu ofício de manhã, antes de trabalhar, começarão lavando as mãos, oferecerão seu trabalho a Deus, farão o sinal da cruz e começarão a trabalhar. Quer dizer, isso aqui, sinceramente, não tem porra nenhuma a ver com religiosidade, não tem absolutamente nada a ver com acreditar em Deus ou não, ou de rezar e não sei o que lá. Isso aqui é simplesmente uma simbologia utilizada na época para moralização, para o indivíduo ficar lá padronizado e achar que se ele saísse desse comportamento, ele já era considerado como anômalo, fora do padrão, não pode desobedecer, essa desobediência. E Comte, por que eu estou falando tudo isso, falando pra caralho? Eu já falo muito, mas Comte falava tudo isso, ele queria padronizar tudo,
porque ele acreditava que padronizando tudo, o homem alcançaria, chegaria a um progresso da técnica tão grande e atingiria o tal estado positivo que ele queria. Ordem e progresso. Ordem, mantenha padrões e aí você terá progresso. O lema da bandeira do Brasil é ordem e progresso. Daí você já começa a perceber que a influência desses caras aqui no Brasil veio direta. Né? Bom, o meu roteiro tá bem bagunçado, mas vamos lá. Ah, sim, anotei aqui. Eu fiz 8 aulas só sobre Kelsen. Não tinha como não falar de Kelsen. Eu pelo menos vou falar alguma coisinha de Kelsen, porque o Kelsen faz parte também de um desdobramento desse pensamento positivista. O positivismo, entre outras coisas, ele tentou afastar, a sociologia, Comte tentou criar uma ciência, ele criou uma ciência nova. Era um estudo da sociedade separado, distinto da filosofia. A sociologia estuda as causas, o que levou o tal indivíduo a agir de determinada maneira. Como eu falei em alguns vídeos também lá do Hans Kelsen, o que a sociologia se preocupa quando ela olha para a norma, por exemplo... Pô, tem um artigo que eu acho bem legal, depois você dá uma procurada, Lei de Contravenções Penais, artigo 59, salvo engano, vadiagem. A vadiagem é proibida. Lei de Contravenções Penais, hein? Vadiagem é proibida. Entregar-se à ociosidade. É proibido. Não pode ser vagabundo, não. É proibido por lei ser vagabundo. Você vai pra cadeia, tem que pagar multa. Não sei com que dinheiro, que já é vagabundo, não vai poder pagar multa. Mas, em todo caso, o Kelsen, como um desdobramento desse pensamento positivista, o Kelsen tem uma frase clássica que ele fala no prefácio da primeira edição da Teoria Pura do Direito, da Rainer Richtesliehr. No prefácio da primeira edição, ele fala: só a investigação livre garante o progresso da técnica. Olha o jeitão do Augusto Comte estampado na obra do Kelsen. Duas coisas, investigação livre... Opa, caiu uma caneta aqui. Não, caiu meu isqueiro. Só a investigação livre no sentido do que? De purificar a ciência. Da mesma forma que Augusto Comte falou, não, olha, a ciência é nossa aqui, nós estamos fazendo a sociologia. A filosofia já falou da sociedade. Porra, Platão falava da polis, mas ele falava de um jeito diferente. A gente vai analisar de outra forma aqui. Kelsen também tentou criar a ciência do direito. Quando ele fala só a investigação livre garante o progresso da técnica, livre do que? Livre de qualquer outra ciência. E o interessante é que ele deixa meio subentendido que quando essa investigação do objeto de estudo estiver livre, o mais livre possível das outras ciências, haverá o progresso da técnica. E a questão é, haverá o progresso? Existirá o progresso da técnica? O ser humano anda de fato para frente? Será que ficar ali martelando, será que existe um jeito? Porra, Aristóteles, eu vou voltar porque eu acho que vale a pena voltar um pouco, mais do que eu já volto e mais do que eu já dou rodeio aqui, que eu mesmo perco o fio da meada, mas eu vou citar aqui uma obra de Aristóteles chamada Metafísica, quando ele fala era metafísica ou é poética? Poética ou metafísica? Bom, é uma das duas. Quando ele fala dos tipos de discurso, qual o tipo de escrita que é melhor que a outra, e ele coloca a poesia lá embaixo. Ele não dá crédito nenhum para a poesia. E depois vem um sujeitinho chamado Nietzsche, no século XIX, e fala assim, Aristóteles, você é um imbecil. Não existe tipo de escrita melhor ou pior. Existem diversas formas de se expressar. Existem inúmeras maneiras de escrever.
de expressar o que você sente e não deixa, nem por isso deixa de ser ciência. Não há necessidade dessa pureza, dessa metodologia ortodoxa para que exista a ciência. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de chegar para a gente agora começar a tirar sarro dessa história toda. Vamos começar agora a tirar sarro. Foucault, o que ele diria sobre essa frase do Kelsen, né? Acho que ele perguntaria primeiro. Foucault, quando ele fala de poder, desculpa, que eu não aguento, eu falo mesmo, eu não aguento. O Foucault, quando ele fala na microfísica do poder, pensa comigo. Quando o Kelsen fala só a investigação livre garante o progresso da técnica, ele parte do pressuposto que, 1, existe investigação livre, e 2, existe progresso. Nietzsche e Foucault diriam o seguinte para Kelsen: ô meu, primeiro, quem me garante que existe alguma ciência livre, totalmente livre das outras? E se existe, por que é melhor ou pior? Segunda coisa, existe progresso? Progresso para onde? Para quem? Como? Quando? Sei. Quando faz sentido? E para tirar um sarro desses 3 estados que eu comentei, do estado, portanto, o estado teológico, o estado metafísico, o estado positivo, o Nietzsche dedicou um trecho da obra mais famosa dele, que é o Assim Falou Zaratustra. Ele dedica quando ele fala, ele propõe 3 estágios também, que, para falar de uma forma chique, que doravante serão analisados. Deixa só eu achar aqui. Tradução de Nietzsche, eu recomendo Rubens Rodrigues Torres Filho. O único problema da tradução do Rubens Rodrigues Torres Filho é que ele não traduziu a obra completa e ele trabalhou para Abril Cultural e ele fez a tradução de trechos de grandes obras. Se você procura alguma coisa específica de Nietzsche que o Rubens Rodrigues Torres Filho não tenha traduzido, compre da Companhia das Letras do Paulo César de Souza, que é, enfim, um sujeito consagrado no que tange a tradução, não especificamente do alemão para o português, porque tradução de alemão para o português é uma coisa, a tradução de Nietzsche para português é outra coisa. Por isso que eu falo da tradução aqui para ficar esperto. Porque às vezes você vai comprar um livro, aí você fala, pô, mas isso aqui não está fazendo sentido, essa palavra não está ligando com essa, é porque procura tradução boa, às vezes custa um pouco mais caro. É que nem a tradução do Hans Kelsen, quando eu falei do Teoria Pura do Direito, eu tinha recomendado a tradução da... Puta, não tem uma água aqui para dar um... Puta, tô seca. Bom, quando eu falei do Kelsen, eu falei a tradução do... Ih, saiu a tela aqui. A tradução do João Batista Machado. Tradução de João Batista Machado pela Martins Fontes. Pô, custa 80, 90 reais o livro. Só que pelo menos você vai ter um negócio bom na tua mão que você pode confiar. Então, se você for comprar o livro do Nietzsche, ou Assim Falou Zaratustra, compre o da Companhia das Letras. Eu não estou ganhando R$1 para falar isso aqui para você. Eu estou simplesmente aqui numa boa vontade de fazer com que você questione mais coisas acerca da sua vida, da sua existência e daquilo que você fez até hoje e padrões de certo e errado. Padrões de certo e errado. Eu vou fazer outro vídeo só para falar de padrão de certo e errado, porque eu também acho sensacional. O bem e o mal, criados por uma virtude de interesses. Bom, vamos lá.
já falamos então de Revolução Francesa, resumindo toda a história. Revolução Francesa, agitação e instabilidade. Século XIX, o que tentam fazer? Patologizar a sociedade. Patos, vamos definir o que é normal e o que não é normal. Vamos padronizar tudo para que não haja mais rebeliões, conflitos, revoltas, motins contra o governo. Vamos deixar tudo organizado. Até chegar no ponto de ter que, numa sala de aula, você ter que ficar lá. Não, então quando tocar o sino, você abaixa, haja de determinada maneira, faça assim, abaixe os olhos, faça isso, pegue a caneta deste lado, põe o polegar assim, assim, assado, cacete. Pô, puta encheção de saco. Coisa de louco. Mas chegou nesse ponto. Hoje já tá começando a ficar mais light, porque perceberam que era loucura, que não tava adiantando nada. Bom, Nietzsche, ele se dedicou um pouquinho, Nietzsche se dedicou a muita coisa, mas grande parte da obra de Nietzsche foi para arregaçar com a filosofia anterior à dele. E com os sociólogos também, porque aqui o que a gente vai comentar aqui agora diz respeito à crítica que ele faz aos 3 estados do Augusto Comte, o estado teológico, metafísico e positivo. E o que você precisa saber é que Nietzsche não acredita no progresso do homem, não é que ele não acredita no progresso do homem, mas ele não acredita que necessariamente o homem anda para frente. Quem disse que escrever de determinada maneira é melhor? Quem disse que, como eu li aqui no Vigiar e Punir, no trechinho do Foucault, quem disse que se tocar o sino você ajoelhar, ou se quando o professor entrar na sala você ficar em pé? Quem disse que isso é um progresso? Quem disse? Por que isso ajuda? Por que isso... Nietzsche questiona isso, Nietzsche levanta essa hipótese. E aqui agora eu convido você a ler um pouquinho comigo do texto das 3 metamorfoses. Tem no Google. Já adianto para você que tem no Google. Depois podem bloquear meu vídeo aqui, porque eu contei isso. Mas tem no Google de graça. Procura aí, assim falou Zaratustra, PDF, volume 32. Você vai achar. Põe das 3 metamorfoses, mas procura a tradução do cara que eu falei, Paulo César de Souza. Não vai pegar a tradução vagabunda que depois não vai adiantar nada. Bom, ele fala que o título já é das 3 metamorfoses, já é uma sátira aos 3, provavelmente é uma sátira aos 3 estados que Augusto Comte propôs ao longo da sua vida, ao longo da sua obra, acreditando num progresso da humanidade, que chegaria num ponto que o homem seria, entre aspas, mais produtivo e mais tecnicista e cada vez produziria mais, não sei para chegar aonde, né? Mas em todo caso, eu vou citar além de Nietzsche também, se você tiver paciência de continuar olhando para minha cara, eu também vou citar um outro filósofo espanhol que me interessa, que é o Miguel de Unamuno. A gente já vai chegar no Unamuno. Ou eu faço outro vídeo para falar do Unamuno, porque eu tô com sede. Bom, vamos lá. Os discursos de Zaratustra das 3 metamorfoses, né? 3 metamorfoses do espírito menciono para vós. De como o espírito se torna camelo, o camelo se torna leão e o leão por fim criança. Anota aí, velho. Camelo, leão e criança. Camelo, leão e criança. E aí, se você estiver anotando mesmo, faz um contraponto com a ideia do Comte de estado teológico, metafísico e positivo, com camelo, leão e criança. Já vou explicar. Nietzsche falava que a decadência moral do homem moderno tinha começado com Sócrates. Porque Sócrates era um neurótico insuportável que vivia em Atenas falando de conceitos, o tempo todo buscando conceitos e querendo rigidez, fixidez, algo que sob prismas, na visão de Nietzsche não existe, simplesmente não existe.
E também junto com essa coisa do Comte de tecnicismo e progresso tal, existe uma questão de acúmulo de conhecimento. Quanto mais você conhece, quanto mais você decora, quanto mais você acumula de informações, melhor você é, mais para frente você tá, e assim por diante. E Nietzsche começa falando do camelo, porque o camelo é justamente aquele que aguenta carregar. O camelo é aquele que suporta carregar todo aquele conhecimento. Só que na visão de Nietzsche, o camelo é o pior de todos, ele está lá embaixo. Ele é o mais idiota, porque todo esse conhecimento, ele já está em um certo sentido imbuído de poder. Então, quando você acumula o conhecimento, você já está sendo em um certo sentido lavado. Já está sendo está sofrendo uma lavagem cerebral naquele momento. Quando te dão um livro na escola, fala, o Brasil foi descoberto em 1500. Você fala, pô, descoberto por quem? Quem escreveu isso? Foi um europeu. Porra, por que o mapa que você pega tem a Europa no meio? Porque quem desenhou o mapa do mundo foi a Europa. Então a Europa que está no meio. Se tivesse sido um brasileiro que tivesse desenhado o primeiro mapa do mundo, provavelmente o Brasil estaria no meio do mapa mundi. Mas não foi o caso. Então temos geralmente os mapas têm a Europa no centro, eurocentrismo. Então, o Brasil foi descoberto em 1500. Ah, tá bom, poxa, interessante. Então você decora lá, 24 de abril de 1500, viu? Decora aí, malandro. Vai acumulando conhecimento que você vai para frente. Isso para Comte era interessante. Nietzsche já começa falando mal disso. Nietzsche já, quando ele fala do camelo, ele já critica esse acúmulo de conhecimento. Ele vai falar que isso é desnecessário, que não há necessidade nenhuma. Dando continuidade aqui. Aí ele fala: há muitas coisas pesadas para o espírito, para o forte, resistente espírito em que habita a reverência. Sua força requer o pesado, o mais pesado. Quanto mais conhecimento, mais acúmulo de informações, mais progresso. E isso para Nietzsche está lá embaixo, está lá no coitadinho daquele que acredita nisso. Coitadinho daquele que acha que decorando data vai chegar em algum lugar. O segundo estágio proposto por Nietzsche, ainda trabalhando sempre, lembrando aqui que eu estou fazendo a contraposição, o contraponto do pensamento de Augusto Comte com o pensamento de Nietzsche. Então, o segundo estágio depois do camelo é o leão. E o leão é aquele que diz eu quero. Eu quero. E o querer, aqui no caso do leão, é querer se libertar das amarras de poder. Em outras palavras, eu quero saber a fonte, eu quero conhecer, eu quero saber de onde vem isso. Dando o mesmo exemplo da história de quem descobriu o Brasil. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Quando? 24 de abril de 1500. Chegou aqui, tal. Ok. Quem disse? Quando? Por quê? Como? É? Então. Mas de onde veio Pedro Álvares Cabral? Ele veio de Gênova, sei que lá. De onde saiu... Desculpa, Gênova era o outro lá, o Cristóvão Colombo. Mas, em todo caso, o que interessa aqui pra gente? O leão do Nietzsche é aquele estágio que você já é uma quase consciência. Você está praticamente consciente de que tudo que você lê está imbuído de poder e que é muito difícil se libertar disso. Mas ao mesmo tempo você quer. Você percebe isso. Você percebe essa doutrinação na escola, doutrinação no trabalho, a doutrina em diversas situações da vida e você fala, não, para mim não vai rolar, chega, eu quero me libertar disso, eu não quero mais ficar tendo que saber o que é a fórmula de Bhaskara para entrar na USP, sendo que eu vou estudar, sei lá, filosofia, hipótese, tá? Para não enrolar muito mais aqui, o último estágio
E aí é o brilhantismo de Nietzsche, aí é o suprassumo. O último estágio de Nietzsche é a criança. O último estágio de Nietzsche é a criança. Depois do camelo, depois de acumular conhecimento, que seria o ridículo do ridículo para Nietzsche, e que Comte achava o máximo. E depois de chegar no leão e você falar, eu quero alguma coisa, eu quero me libertar. Veja, eu vou dar outro exemplo para você. Se eu te der uma informação, vamos supor que você leia uma informação num jornal amarelado, cheio de traças, que eu tire de um baú velho no porão da minha casa. Você lê uma notícia naquele jornal sem data. Você lê aquilo. Informação X. Se você lê a mesma informação num tablet ou no smartphone, será diferente. Será diferente. Pense sobre isso. Depois você fica pensando aí sobre isso. Senão eu vou enrolar demais. Já estou falando muito. Já estou falando demais. A questão da criança aqui, que é o brilhantismo de Nietzsche, como eu estava dizendo, é o suprassumo, que ao meu ver aqui onde a gente chega no ápice do vídeo e entende essa grande crítica. Enquanto Comte falava, acumule conhecimento, acumule técnica, aprenda, estude, siga a ordem, padronize, tente conter rebeliões e trabalhe sempre de uma forma padronizada e rígida, Nietzsche fala, não, seja a criança. A criança é inocente. A criança não sabe. A criança ela ainda não tem o que alguns chamariam de malícia. A criança ela recebe a informação de uma forma de uma forma mais pura do que uma pessoa de 20, 30, 40, 50, 80 anos de idade. E Nietzsche falava dessa criança no sentido de esquecimento. O Michel Foucault, tem uma entrevista do Michel Foucault no YouTube, que era... colocar o título da entrevista é paradoxal, porque falam a entrevista perdida de Michel Foucault. Só que agora não é mais perdida, agora ela é achada, porque ela já está lá. São 15 minutos, mas ele termina falando mais ou menos o seguinte, ele fala: Je ne parle pas les choses parce que je les pense. Je le parle pour ne plus le penser. Eu não falo as coisas porque eu penso sobre elas. Eu falo as coisas para não mais pensar sobre elas. No sentido de esquecimento. E quando Nietzsche fala aqui da criança, dessa parte do esquecimento, é o mais maravilhoso que tem. Ele vai criticar tanto Kant, como Hegel, como Augusto Comte, como Durkheim, que foram filósofos também brilhantes, também foram brilhantes, mas acreditavam que o homem teria superioridade e progresso através da técnica e que sabendo mais, escrevendo mais e lendo mais seriam superiores aos outros homens e aos outros seres da natureza. Mas quem disse? Para que isso? Por que você precisa necessariamente saber mais para ser superior ao outro? O esquecimento, a inocência da criança, por isso a criança é a pureza, é a maravilha que Nietzsche usa, a alegoria que ele coloca aqui é simplesmente maravilhosa. De você fala com uma criança e depois fala com alguém de 40 anos, você vai perceber na hora a diferença. E ele fala esse esquecimento, essa falta, não há necessidade de apego a datas, ao conhecimento, à técnica para você progredir. Se existe um progresso ou não, eu não sei. Eu não sei se existe um progresso. Em outras palavras, Nietzsche diz: esqueça para aprender. E depois que você aprender alguma coisa,
esqueça de novo para aprender outra coisa. Para que você não fique aprendendo uma coisa sobre a outra, porque toda hora você vai estar imbuído de informações que já carregam consigo interesses. Interesses que não serão úteis para você como ser humano. Interesses que não